Graças e paz, povo de Deus. Boa noite a todos vocês. Mais uma live para nós falarmos um pouco da família. Quero pedir algo hoje a vocês que já estão me ouvindo. Envia aí, queridos, para seus colegas, aqueles que lhe seguem no seu Instagram, para que todos possam compartilhar da palavra de Deus, todos juntos. Esse momento é muito importante da gente falar um pouco da palavra de Deus. E eu peço a todos vocês, nós estamos aqui com 8 pessoas já conectadas, que vocês comecem a enviar para os seus amigos, aqueles que lhes seguem, aqueles que você segue também, para que possam ouvir da palavra do Senhor. Vamos fazer uma grande rede hoje, sobre a família, conectados no reino, sobre a família. Então eu quero já pedir a cada um de vocês aí, em nome de Jesus Cristo, que comece a enviar para os seus amigos, os seus seguidores, para que possamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero dizer a vocês que eu estou muito saudoso, de cada um de vocês, de fazermos esse culto, um culto tão gostoso na nossa igreja, onde nós compartilhamos sobre a família. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para mais uma live. Até que assim o Senhor permita a gente retornar ao templo, nós vamos estar aqui virtualmente falando, aprendendo da palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Essas 2 semanas coube a mim, a falar um pouco. A bispa não está aqui comigo, ela também é adoentada esses dias, teve uma intoxicação por medicamento. Hoje nós fomos ao médico, ela está medicada, está descansando um pouco, mas está bem. E eu estou aqui para mais uma noite, juntos, agradecermos a Deus e aprendermos a palavra dele. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, é soberano sobre todas as coisas. E eu peço hoje a vocês que compartilhem aí, com seus seguidores, com aquelas pessoas que vocês seguem, para a gente poder falar um pouco da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te rendo graças, Senhor, nesse momento, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos falar da tua palavra. Podemos, Senhor, levantar a nossa voz em busca, Senhor, do Senhor. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, Senhor, nos permite, tendo Ele como intercessor, a pedir diretamente ao Senhor. Essa noite é uma noite direcionada à família, uma noite direcionada, Senhor, à família do Senhor. Um culto que é denominado como família altar. Fazendo essa live, Senhor, embaixo dessa oração, trazendo a nossa família ao altar do Senhor. Da minha casa, Senhor, aqui, onde a minha família ela foi criada e aonde eu reduto, Senhor, da minha família, ela vem se abrigar. Eu quero compartilhar com os meus irmãos, Senhor, embaixo da tua mão, da direção do teu Espírito, uma palavra sã, uma palavra que venha trazer entendimento, abrir a nossa visão, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, a semana passada nós trabalhamos lá no livro de Neemias, sobre a responsabilidade de mim como cristão, da minha pessoa como cristã, ser intercessor na família. Não sei se vocês recordam, creio que sim, que vocês recordam, que nós íamos trabalhar sobre isso. E essa noite eu quero compartilhar algo, que nós assim podemos chamar, que é a primogenitura da família cristã, do homem que recebeu uma palavra de Deus para sair da sua parentela,
né, vagar pelo deserto, embaixo de um comando, embaixo de uma promessa, para dali ele gerar uma família, sobretudo na terra. Eu quero falar um pouquinho sobre a família de Abraão e especificamente sobre um dos netos dele, né, que é Jacó. Né, Jacó que tem, né, esse nome com peso na vida dele, né, que tem como peso na vida dele, por ele ter nascido de uma forma em que chamou atenção, né, ele foi o segundo a nascer de gêmeos, e ele nasceu com as mãos, né, segura o calcanhar de seu irmão, Esaú. E por ele ter nascido assim, ele recebe por nome o nome de Jacó, né, que quando nós buscamos entender a origem do nome, ele tem algo assim meio triste a se falar, porque o nome Jacó ele tem um significado interessante, né, enganador, é usurpador, né, e por ele ter nascido segurado no calcanhar de seu irmão, né, acharam por bem, né, colocar esse nome nele. Ele nasceu dessa forma e os seus pais identificaram que ele queria usurpar a progenitura. E por isso acontece depois, né, no decorrer da vida de Jacó e Esaú. Nós vamos, né, você que é conhecedor da palavra de Deus, nós vamos descobrir que isso veio acontecer de fato. Né? Jacó, ele faz um guisado e oferece por troca, né, a Esaú. Esaú vai e faz a troca, e mais à frente ele engana o seu próprio pai, e ali ele recebe a bênção que era para ser dada a Esaú. Recebe a bênção que era para ser dada a Esaú, e ele engana seu pai, ele pega seu pai, que já estava bem idoso, cego, né, e vai ali junto com sua mãe e engana seu pai e recebe a bênção. Veja que interessante. Nós, como família, sabemos que toda família tem uma promessa. Nós somos denominados, né, e eu toquei nesse assunto, por tocando nesse assunto, na quinta-feira passada, quando nós estávamos esmerilhando, né, o livro de Neemias, capítulo 1, e depois, né, eu falei sobre o sobrenome, né, e que toda família tem esse conteúdo, mas toda semente plantada, ela é uma colheita a ser colhida. A Bíblia diz que aquele que planta vento, ele colhe tempestade. Né? Aquele que planta o mal, ele vai colher o mal. Aquele que planta o bem, ele colhe o bem. E assim sucessivamente. Então, dentro do que nós vamos estudar hoje, eu quero falar com você lá no livro de Gênesis, capítulo 1, lá no livro de Gênesis, capítulo 33, a partir do versículo 1, que é o encontro de Esaú e Jacó. Né? Eu quero, assim, compartilhar com vocês lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 33, a partir do versículo 1. Né? A primeira célula que tiver aí, né, me dá um sinal aí que você está me ouvindo bem, né, que você está junto comigo, né, para a gente navegar na palavra de Deus nesse momento. Eu quero ler junto com você e quero estudar, né, desse livro 18 versículos, desse 18 versículos desse pedaço aqui do verso 33, né? 18 versículos, a partir do 1 em diante. Então, veja aqui. E diz assim: E levantou-se Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então, repartiu seus filhos entre Leia, Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Leia e seus filhos atrás. Porém, Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao seu encontro, abraçou-lhe e lançou sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, e ele e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se.
e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este rebanho que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos teus olhos, aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço que tomes os teus presentes e a minha mão, enquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste constantemente em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e insisto que ele e incitou com ele até que o tomou. E disse caminhamos e andamos, e eu partirei diante de ti. Porém ele disse: meu senhor, sabe que estes filhos são terros, e que tenho comigo ovelhas e vaca, leite, e se afadigam, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do teu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Sié. E Esaú disse: deixa logo contigo, desde a gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta eu achar graça aos teus olhos e ao meu senhor. Assim tomou Esaú daquele dia pelo seu caminho a Seá. E Jacó, porém, partiu para Sacote, e edificou para si uma casa e fez cabana para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sicote. Versículo 18 diz assim: e chegou Jacó a Savó, a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. 19 diz assim: e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Herom, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Queridos, glória a Deus por isso. Deixa eu conversar com você um pouco. Eu não quero ministrar a palavra, eu quero conversar com você um pouco. Veja o que acontece. Quando nós começamos a estudar a palavra e começamos a estudar a vida de Jacó, né, como no início eu estava falando a vocês, veja o interessante. Por nascimento, né, Jacó já herda o nome de usurpador. Né, a Bíblia fica relatando que dentro da barriga eles já disputavam sobre si. Vem Esaú, nasce primeiro, Jacó nasce depois. E quando Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú. Durante toda a sua vida, né, eles disputaram. O interessante é que seus pais também, né, erraram. Eles tinham por agrado, né, por agrado a mãe, né, ter por privilégio a Jacó, e o pai ter por privilégio Esaú. E assim eles cresceram, né? Assim eles cresceram, um disputando com o outro. A chegar o tempo em que Esaú volta da caça, né? E a Bíblia relata que Esaú era um homem forte, era caçador, e Jacó era aquele cara mais dengoso, aquele que está dentro de casa, aquele cara mais tranquilo, tinha pouco pelo. Né? E ele vem da caça, vem com fome, e Jacó está fazendo para ele um guisado. Né? E por não compartilhar as coisas, quando Esaú chega e pede o guisado, Jacó pede a ele a progenitura, o que ele vinha buscando desde o início, né? Desde o início, ele vai e arruma uma forma de trocar. Esaú, naquele momento ali, vai e faz a troca como guisado, e ele, entendendo isso, né, ele espera o momento de chegar e finalizar isso.
seu pai envelhece e busca Esaú para liberar a bênção, né? Junto com sua mãe, eles forjam, né? Eles forjam o guisado e o pai não enxerga, ele vai lá e recebe a bênção. Né? Apóstolo, tudo isso que o senhor está falando, o que é que o senhor quer chegar sobre família? Uma família, ela vem de uma base de uma promessa de Deus, né? Vem no abraço de uma promessa de Deus. Nasce Isaac, né? O filho da promessa, homem, né? Que tirava o sorriso, né? Tirava o sorriso de Abraão, né? Homem que tirava o sorriso de Abraão, homem que teve uma experiência com Deus sobrenatural, quando Abraão leva ele para ser, né, dado como holocausto. Mas busca sua esposa de uma forma maravilhosa, né, totalmente embaixo de um comando de Deus. A esposa chega para ele. Mas quando ele começa a formar a família dele, ele começa a se perder, né? Ele tira de dentro da casa dele, da casa que vem desde o início, embaixo da destra de Deus, né? Ele tira dali, né, o altar, ele coloca ali um altar de disputa. Ele tem 2 filhos e ele não trata os seus filhos da mesma forma que deveria tratar. A sua mulher também, Raquel, da mesma forma ela faz diferença, ela trata os 2 filhos que ela gerou e que ela amamentou, mas por achar que um era mais frágil, ela toma partido daquele, e o pai, né, por ser homem, ser aquele que é mais rude, então ele toma partido daquele filho que ele acha que parece mais com ele, e com isso ele racha o altar dentro da casa dele. O que eu quero falar com vocês essa noite é sobre isso, né? Quando nós, como cristãos, não temos a visão divina, e quando Deus olha para a terra, ele olha e vê uma planície, ele não vê ninguém melhor do que ninguém, ele não vê ninguém mais perfeito do que ninguém, ao contrário, ele vê pessoas imperfeitas que precisam da graça dele através de Jesus para chegar à redenção, para ir até o céu. Nós, como seres humanos, né, olhamos de forma diferenciada e somos seletivos. Nós selecionamos pessoas e até nossos parentes, irmãos, primos, pais, filhos, né? Nós mediamos por aquele que parece mais conosco, por aquele que eu acho que tem mais afinidade. Então eu me achego mais àquela pessoa, ou me achego mais àquele irmão, ou me achego mais àquele filho, ou não me achego a ninguém porque eu não acho que ninguém é parecido. Eu já ouvi de pessoas dizerem que não sabe se ele é daquela família porque eu não pareço com ninguém daquela família. Veja que interessante isso. E ele nasceu naquela família, foi amamentado pelo mesmo seio, teve o mesmo pai, a mesma mãe, teve a mesma referência, sentavam ao redor da mesa, mas eu me sinto diferente disso. Que eles é um perigo dentro da família. Por quê? Porque isso vai, no futuro, se tornar em ser irmãos perseguidores e outros perseguidos. Veja o que interessante. Mas dentro disso tudo, por isso ter acontecido dentro da família de Jacó, houve um romper. Houve um romper. Abraão deixa para o seu filho a promessa. Ele não sabe manter esse altar, e dentro da sua casa, mesmo todos eles tendo uma promessa de Deus, eles estão rachados. Jacó sai fugido de sua casa com medo de morrer, porque o seu irmão podia matar ele. Veja o que acontece. E se a gente olhar para dentro das famílias hoje, quantos irmãos não falam um com o outro dentro de suas casas? Ou se falam, falam com reservas. Falam com reservas. Irmãos que dizem que não têm afinidade com irmãos. Pais que dizem que não têm afinidade com alguns filhos e com outros não. E até que faz até seletivo, né? Trata um de uma forma e trata outro de outra forma. E o que acontece? Você trazendo para dentro da sua casa, querido, uma força maligna para rachar o altar de Deus dentro da sua casa. Porque o altar, ele trata todo mundo igual.
No altar de Deus, ninguém é maior, ninguém é menor. Não há a oferta grande, não é a oferta pequena. No altar de Deus, todos são tratados da mesma forma. Entre gregos e troianos, entre ricos e pobres, entre brancos e pretos. Queridos, não existe diferença no altar de Deus. Quando eu trago a diferença, quando eu trago o desequilíbrio para dentro da minha família, eu empurro o altar de Deus e quebro ele. E agora, apóstolo? Que posso fazer eu para isso? Dentro dessa caminhada, esse homem foge, Jacó, e eu quero me ater a ele um pouco, e ele vai para a casa de um tio dele. Lá ele se apaixona por uma mulher e toda semente plantada há uma colheita. Ele faz um acordo com esse tio, ele trabalha um tempo para esse tio e vai querer casar com Raquel e o tio entrega uma mulher que ele não queria. Alguns dizem que ela era zanoia, outros dizem que ela era torta. A Bíblia diz que ela não era formosa, mas não diz de fato, né, a falta de formosura dela. Ela não era formosa. Né? Ele começa a receber, né, o que ele plantou lá na frente. Ele enganou e ele começou a ser enganado. E ele trabalhou por mais um tempo. E ele consegue casar com essa mulher. Tranquilo. Só que ele passa a ser escravo do seu sogro. De uma forma, né, diferenciada, né? Ele não tinha algemas, ele não tinha corrente e ele não morava dentro de uma senzala, mas ele era escravo, ele trabalhava para aquele sogro porque ele precisava repagar o tempo em que ele estava ali para sair com suas duas mulheres, e com isso ele foi gerando, trabalhando, e uma coisa interessante, a bênção de Deus nunca faltou a Jacó, como também nunca faltou a Esaú. Só que eles nunca estavam 100% completo. Eles nunca tinham a alegria completa. Eu quero dizer uma coisa a você. A promessa de Deus ela vai acontecer de qualquer forma em sua vida. Só que o êxtase, a alegria, é quando o altar ele está prontinho, ele está plano, ele não tem rachaduras. Eu preciso estar com o altar todo plano para viver pleno que Deus tem para a minha vida. Jacó não tinha plenitude de Deus. Prosperava, fez o seu genro prosperar. O genro identificou que só prosperava porque ele tinha a bênção, entendeu, sobre a vida dele, mas ele não era pleno. A mulher que ele amava não gerava filhos. A mulher que ele amava não gerava filhos. Olha que interessante. Né? Com ele, né, amava ela, mas ela não podia ter filhos. Tem um processo para ela ter filho. Né? É uma oração que ela faz, que ela grita ao Senhor, dá-me filho, senão eu morro. Ele casou com uma mulher que era idólatra. Ela adorava outros deuses. Não o Deus de Israel. Ele teve que passar uma luta para que ela voltasse para o Deus de Israel. Mas eu não quero me ater a isso. Só vou pegar esses pedaços para mostrar a você quando o altar está rachado, como isso fica. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 33 do livro de Gênesis, nós encontramos ele tendo um encontro com Esaú. Mas antes disso, lá no capítulo 32, né, há primeiro o encontro dele com um anjo. E ali ele reconhece o que ele é. Né? A Bíblia diz lá em Gênesis 32, a partir do versículo 22, se não me engano, que há um encontro com o anjo, ele se agarra ao anjo e ele diz ao anjo, eu não lhe solto enquanto a minha bênção não chegar. E o anjo começa a ter um diálogo com Jacó e pergunta, quem é você? E ali ele rasga, ele transparece quem é ele. Eu sou um enganador, eu sou um enrolador, né? Eu vivi por engano, eu roubei o meu irmão, eu enganei o meu pai, eu saí corrido e agora eu estou voltando e preciso da bênção para ter um encontro com meu irmão e restaurar o altar da minha casa, da minha família. Quer dizer, eu quero dizer uma coisa a você. Essa caminhada de Jacó, ele trouxe uma família toda torta. Entre a família dele e os filhos dele, tinha homicidas, os filhos dele mataram pessoas, eles dizimaram uma cidade, os homens de uma cidade.
Porque o pecado do pai estava refletindo nos filhos. O pecado foi pequeno, ele só enganou o irmão, né? E ele só enganou o pai. Mas os filhos foram degradando. Se você vê, a família de Jacó vendeu o seu irmão. O seu irmão foi vendido como escravo, porque eles ciumavam do irmão. A disputa entre eles, que tinha entre Jacó e Esaú, ela foi instaurada dentro da casa dele, entre seus filhos. Entre seus filhos. Por quê? Porque começou nele. Isso chama-se maldição hereditária. O altar quebrado não traz bênção, traz maldição. Olha que perigo. Eu pergunto a você, como você tem tratado os seus filhos? Foi da forma que você foi tratado? Ontem eu tive numa casa, uma família, e comecei a falar sobre isso. Nós muitas vezes reproduzimos o que nossos pais fazem, entendeu? Involuntariamente, entendeu? E tudo que nós discordamos dele, nós começamos a fazer, entendeu? Involuntariamente, por herança. Muitas vezes, pais violentos reproduzem filhos violentos. Pais que tiveram uma vida de promiscuidade reproduzem filhos que têm uma vida promíscua. Pais preguiçosos reproduzem filhos preguiçosos. Mas pais que buscam o altar de Deus dentro da sua casa vai ter filhos sacerdotais, como ele também é. E o que eu quero dizer é que Deus não busca perfeitos. Ele busca pessoas que queiram trazer a sua vida diante do altar. Esse encontro que Jacó teve com o anjo, ele sabia que Jacó não era perfeito. Mas através desse encontro e do reconhecimento da sua falha e do reconhecimento da sua fraqueza, e em Gênesis 33, há um encontro e há algo que eles inusitado. Um homem que buscava matar o abraça. Mas o interessante é que aquele que queria ser maior que ele, porque Jacó queria ser maior que Esaú, a Bíblia relata aqui que ele se abaixa 7 vezes. Ele toca o chão com o seu corpo. 7 vezes a altura dele ele dobrou, então ele ficou dobrado até o chão. Ele rendeu-se ao irmão. Ele disse, verdadeiramente você nasceu primeiro do que eu, então eu sou o segundo. E se a gente lê, se você for observar, ele sempre busca estar um passo atrás agora de Esaú. Ele reconhece, e isso trouxe equilíbrio. Não era que Esaú era melhor que ele, era que ele tinha que viver segundo o que Deus trouxe para a vida dele, o equilíbrio. Nós precisamos trazer o equilíbrio para dentro de nossas casas. Não a divergência. Fulano mais bonito do que fulano. O cabelo, né, de Chica é melhor do que o cabelo de Sinhá. Ah, minha filha, não sei porque você nasceu com esse cabelo ruim. E muitas vezes são mães e pais quem dizem isso. E isso vai trazendo trauma para dentro das suas casas. Isso vai trazendo divisões para dentro das suas casas. E quando você vai olhar para trás para sua família, você não tem uma família mais. Você não tem mais uma família. Entendeu? Você tem pessoas que se degradeiam entre si. Tem pessoas que vivem uma competição entre si. Tem pessoas que buscam ser melhor do que o outro. Tem pessoas que quando se juntam para se exaltarem. E terminam em guerra. Jacó, quando ele se encontra com Esaú, primeiro teve um encontro com Deus. Eu quero dizer, você que está nessa live hoje, você está aqui porque você teve um encontro com Deus. Eu não falo o encontro que nós fazemos, queridos. Eu falo o encontro pessoal, aquele encontro que você teve com Deus, aquele encontro que ele entrou no seu coração, aquele encontro que ele fez chorar, aquele encontro quando você ouve o louvor, entendeu? Lhe faz sair do seu natural e entra num ambiente espiritual onde lágrimas rolam no seu rosto, sem você saber o porquê, e você se entrega. Hoje eu quero chamar a atenção a isso, a você, a esse encontro, e esse encontro de transformação, um encontro que pode redimir toda a sua família, porque muitas vezes
vezes você está dentro da igreja, mas a sua casa não recebeu o toque do Senhor. Por quê? Porque você não reconheceu que você é falho. E foi falho com ela. E até pediu perdão a eles. Eu quero dizer uma coisa a vocês, queridos. Eu tenho uma família mais engraçada do mundo. Eu digo sempre isso. Entendeu? Porque eu tenho 4 filhos. Vou repetir isso de novo. Vocês já ouviram isso várias vezes, mas eu não canso de falar. Cada filho meu tem uma mãe. Eu, quando resolvi casar, eu já era vasectomado, quem fez vasectomia, porque senão eu ia encher o mundo. Né? Eu tinha facilidade de fazer filho. E o que acontece? Por ter uma família dessa forma, entendeu? Sem querer ou querendo, não sei o que eu posso falar, né? E recentemente eu estava falando com minha terceira filha, né? Nós íamos de Aracaju e nós estávamos comentando isso, e ela dizendo: pai, o Senhor conseguiu agregar a nós, né, a essência de família, mesmo a gente sendo de mães diferentes e vivendo em ambientes diferentes. E ela me falou isso, e é de fora bem mais fácil. E eu olhei para essa minha filha, eu acho que foi porque eu, nas minhas loucuras, eu sempre tratei os meus filhos e vou tratar da mesma forma que eles. Eu amo eles. Eu tenho uma caçula que vai fazer 17 anos agora. Então é a mais dengosa, beleza. Mas eu não amo ela diferente como eu amo Jéssica, né? Nem Joanisson, nem Angélica Vitória. E vem a quinta, que foi Maria Vitória. Então na hora de dar bronca, eu não dou bronca selecionando como é que eu vou dar bronca. Porque quem é. Não, eu dou bronca porque é filho. E filho é filho. Mas também na hora de dar amor, eu dou amor da mesma forma, independente. E Maria Vitória, ela é agregada, foi o filho do coração. Ela veio junto com Patrícia. Mas eu não vejo distinção entre nenhum dos 5. E nenhum dos 5. Porque quando eu chamei para ser filho, independente, queridos, de ser sangue ou não, filho é filho. Você está entendendo? Filho é filho. E quando eu chamo de filho, eu estou me colocando no lugar aqui na terra, você está entendendo? De representante de Deus. Porque o Pai, ele representa a paternidade. E nós recebemos a paternidade de Deus. Então Deus trata todo mundo de uma só forma. Nós não podemos ser seletivos em nossas famílias. Eu fico doente quando eu vejo um pai chamar um filho de burro. E o outro é sabido. Fulano é burro e o outro é sabido. Não. E desestimula crescimento dos seus filhos. E ao contrário, levanta a ira no coração daquele que é desvalorizado. E dentro da sua casa você levanta uma guerra. E a pior guerra que tem, querido, porque é uma guerra branda, onde nós não vemos o fogo. Queridos, será que Isaac tinha enxergado essa guerra dentro da casa dele? Pergunto eu como ficou Isaac e sua esposa quando Jacó foge com medo de morrer, de ser morto pelo seu irmão. Um homem que foi altar, ele foi deitado um altar de Deus, mas não soube levar o altar para seus filhos. Ele até ensinou sobre Deus. E a Bíblia relata que ele não conhecia Deus. Deus conhecia Jacó e tinha uma aliança com Jacó, mas Jacó não tinha uma aliança com Deus. Por quê? Porque dentro da sua casa ele não passou a enxergar Deus. Eu quero dizer a você que é cristão, filho, filha, mãe, pai, aquele que conhece a Deus, o altar de Deus é sua vida. E da forma em que você levar a sua vida dentro da sua casa, é como a sua família vai identificar Deus. Deus não faz exceção de pessoa. Mas Isaac fez. Ele gostava mais de Esaú e menos de Jacó. Já sua esposa gostava mais de Jacó e menos de Esaú. Eles dividiram o altar dentro de sua casa. E cada um olhava para um, só enxergando seus defeitos. Quando há esse encontro aqui em Gênesis 33, algo lindo. Aqui no verso 1 de 33 diz assim: e levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e suas 2 servas,
E pôs as servas e seus filhos à frente. E olha, a serva e seus filhos. Jacó tinha filho com as servas, tinha com Leia. Veja que reprodução do que ele viveu na vida dele todinha, viu? As servas, tinha Leia e tinha Raquel, que tinha José nessa época. Ele colocou os filhos das servas com as servas à frente. Então, se morrer primeiro, morre primeiro quem? Os meus filhos, que são filhos com as minhas servas. Veja que reprodução louca. Lia é a mulher que ele recebeu sem querer, ele foi enganado. Então ela tinha menos valor, tinha mais valor do que a serva, mas tinha menos valor que Raquel, que era que ele amava. Então ele coloca entre as servas e Raquel Lia. Então se morre a serva, pode morrer Lia e meus filhos. Para depois Raquel. Mesmo ele tendo um encontro com Deus, ele reproduziu o que ele recebeu dos pais. Ele reproduzia ali o que ele recebeu dos seus pais. Quando ele se encontra e ele começa a redimir-se, quando ele diz aqui, repartiu seus filhos, versículo, e pôs as servas e seus filhos na frente, Léia e seus filhos atrás, porém Raquel e José, os derradeiros. A Bíblia traz isso categoricamente, porém Raquel, ele diz assim, ó, se ele chegar aqui e começar a me matar, ele me mata, porque o erro é meu, mas possa que Raquel e José ainda consigam correr e se salvar, porque ele pode pegar as servas e depois ele pega Léia e os outros. E isso estava reproduzido nos filhos. É tanto que quando nós chegamos à frente, nós vamos ver esses filhos totalmente desagrupados, totalmente enciumados, cheios de divisão, e chegam a vender o seu irmão para o Egito. Ser escravo. Eu quero hoje chamar a atenção a você, queridos. Traz seus filhos da mesma forma. Vai fazer raiva a você? Vai. Faz a mim, meus filhos, por que não vão fazer a vocês? Filhos são filhos. Você também vai fazer raiva a eles. Porque muitas vezes os pais não entendem os filhos. Mas você precisa entender que você é o altar, você é a representação do altar, então tem que trazer o equilíbrio, tem que vir buscar o equilíbrio para dentro da sua casa. Queridos, hoje eu falo com você, hoje eu quero trazer o seu coração isso com muita força. A sociedade, quem forma somos nós. Nós estamos vendo aí, queridos, pessoas que estão se gradeando e elas saem de dentro das nossas casas. Pessoas egoístas, porque ela começa dentro de casa. Filhos que não conseguem compartilhar com seu irmão. Que não conseguem abraçar o seu irmão. Irmãos que nunca disseram um para o outro, eu lhe amo. Nascidos da mesma mãe. Do mesmo pai. Amamentaram-se no mesmo seio. Mas não conseguem abraçar-se. Vamos refletir. Há tempo de mudança. Há tempo de mudança, queridos. Eu digo a você uma coisa, queridos. Eu gosto de me usar para certas coisas. Eu amo dizer eu lhe amo aos meus irmãos. Eu amo dizer eu lhe amo a todos. A grande maioria, eu acho que todas as pessoas da comunidade batista já ouviram dizer eu lhe amo. E eu falo isso, querido, porque eu aprendi, eu recebi o amor de Deus. Esse amor que entrou em você. Que foi reproduzido. Eu amo abraçar. Ei! Você abraçou seu filho hoje? Ou você abraçou, mas só abraçou aquele que está mais perto de você? Aquele que fica lá no cantinho.
Você já buscou ele para trazer ele para perto de você? Ou você disse, não, ele é assim mesmo, me deixa ele lá no canto dele, porque ele é assim mesmo. Quantas vezes você disse, eu te amo aos seus filhos? Ou a esse filho que você acha mais distante? Queridos, vamos entrar um pouquinho na mente de Jacó e de Esaú. O que sentia Jacó quando viu o pai chamar Esaú para ir caçar? O que sentia Jacó quando o pai voltava da caça e ali eles começavam a conversar sobre a caçada com Esaú? Por muitas vezes, creio eu, que Jacó ficava do cantinho olhando, observando e com desejo de estar ali participando também. Mas o pai, achando que estava protegendo seu filho porque ele era mais frágil, era melhor não levar Jacó. E também por quantas vezes Esaú não ficava olhando a sua mãe com seu irmão no braço? Quantas vezes ele não ficava olhando ela dengando, até fazendo cafuné na cabeça dele e nunca tinha feito nele? Não, ele é forte, né? Sabe se virar. Ali eu tô tranquilo. Tô tranquilo. Com aquele ali eu não me preocupo, ele mesmo se vira. Mas quantas vezes você não se preocupa, mas ele desejou que você chegasse até se preocupasse com ele. E você até perguntasse, ei meu filho, como é que você tá? Como é que você faz isso? Senta aqui, me conta um pouquinho da sua história. Família, minha família em Cristo, a família que Deus me deu, nós somos o altar do Senhor. Você que não conseguia, porque hoje essa palavra é liberada, dizer eu lhe amo para o seu irmão, eu lhe encorajo, até sábado, para você contar na sua célula o testemunho que você ouviu essa palavra hoje, e você buscou dizer aos seus irmãos, eu lhe amo. Você é parte de mim. Nós formamos a família. Pai, mãe, se você nunca disse eu lhe amo aos seus filhos, e hoje até você disse, mas eu nunca ouvi do meu filho eu lhe amo. Mas se você nunca disse, você nunca vai ouvir. Comece a plantar, porque se você começar a plantar, queridos, você vai colher. Pega o telefone quando acabar essa live, liga para o seu irmão, manda uma mensagem de WhatsApp, eu lhe amo, liga para sua mãe, liga para o seu pai, liga para os seus filhos, faz alguma coisa. Vamos mover essa noite e vamos explodir de eu te amo. Liga para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu primo. Vamos mudar a história, vamos levantar esse altar, vamos arrumar ele, ornamentar de amor, para que nós não venhamos ter uma família que precise ser selecionado quem vai morrer primeiro. Veja isso. Olha para esse homem, ele forma a sua família, ele tem filhos gerados dele, mas ele tem divisão porque ele tinha na casa dele. Porque o pai tratava ele de uma forma e tratava o irmão de uma forma. Ele foge, mas ele não deixou de reproduzir isso dentro da casa dele. E ele reproduz de uma forma mais doentia, porque nesse tempo ele tinha 11 filhos, homens, fora suas filhas mulheres. 11 filhos homens. E ele pega os filhos e ele bota categoria, essas mulheres são minhas servas. Então os filhos das minhas servas podem morrer primeiro. Agora, esses aqui são os filhos de Lia. É os filhos que eu fui enganado. Então de Lia eu não amo Lia, né? Então fica aqui no meio. Ah, eu amo Raquel.
e ela tem o meu filho José, esse vai ficar o último. Versículo 2 aqui diz assim, o derradeiro, aquele ficou lá atrás. Então, se meu irmão me mata, sai matando os meus, dá tempo dela, Raquel, fugir com José. Então, filho que eu amo, com a mulher que eu amo, pode se salvar. Mas ele esqueceu que são todos filhos dele. E muitas vezes nós estamos fazendo isso dentro das nossas casas. Muitas vezes, mulheres, homens, vocês dão muito mais atenção ao seu cônjuge no momento de dar aos seus filhos. Pai, mãe, nós estamos formando caráter. Precisamos nos amar, sim. Mas tem o tempo dos filhos, de nos agregarmos como família e filhos. Eu amo estar em família, queridos. Eu amo. Eu amo estar em família. Eu amo ir na casa da minha mãe. Eu amo deitar na cama da minha mãe e sentir o cheiro deles, dos meus pais. Eu amo sentar na mesa junto com a minha família. E quando os meus filhos estão aqui em casa, eu amo estar todos juntos. Eu amo cozinhar para eles. E aí hoje, por fazer isso, hoje eu recebo ao contrário. Quando os meus filhos estão aqui, cozinham para mim. E eu sempre gostei de cozinhar para eles. O que você tem plantado? Como é que está o altar dentro da sua casa? Será que você só está indo para a igreja, mas você não conhece o Deus de amor? O Deus que está lá em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O que tem acontecido com você, queridos? O que tem acontecido com a sua casa? O desafio dessa noite a você é você dizer: eu te amo, a sua família. Pais, nós temos um aplicativo maravilhoso em todo celular. É contada a pessoa que não tem um WhatsApp. Hoje é noite de nós transformarmos a história da nossa família. E tudo começa por uma palavra: eu te amo. Independente de como ele seja. Por Jacó ter menos pelo e aparecer ser mais frágil, Isaac se distancia dele. Sem perceber, ele estava criando no seu filho um caráter ruim. Sem perceber, o filho que andava com ele também estava criando um caráter ruim. E mais uma vez, um encontro com Deus restaura uma família. Restaurou-se a família de Isaac. Lemos aqui que Jacó e Esaú se abraçam, se amam. Mas a maldição está instalada na família de Jacó. Ele divide os filhos por categorias, por valores. E o filho, o valor dele é imensurável. O seu irmão, filho do seu pai, filho da sua mãe. Queridos, não tem como medir, mensurar um valor dele. A única palavra que pode nivelar é a palavra eu lhe amo, meu irmão. Eu lhe amo, minha irmã. Eu lhe amo, meu filho. Eu lhe amo, minha filha. Porque se nós somos representantes do Evangelho
de Jesus Cristo aqui na terra, se seguimos a palavra dele, se imitamos a Jesus como Paulo assim fala, precisamos exalar, precisamos refletir, precisamos ser a pessoa do amor na terra. Porque Cristo é o amor de Deus na terra. Sem fazer exceção de pessoas, se branco, se preto, se rico, se pobre, se leproso ou se aleijado, se cego ou endemoniado. Todos, ao chegar perto de Jesus e ser tocado pelo amor, são curados. O amor cura e restaura. Eu quero dizer a você essa noite que a falta de amor fez com que a família de Isaac perdesse a essência de Deus. E por isso o altar não representava Deus. Vamos trazer para dentro da nossa casa a representação de Deus, o amor. O amor suporta tudo. O amor não é fingido. Não suspeita mal. O amor não divide. O amor agrega. Vamos trazer um exemplo. Para que nós não venhamos mais fazer em nossas casas. Divisão entre filhos. Divisão entre irmãos. Eu quero falar com você, irmão, irmã, que há muito tempo você não fala com seus irmãos. Até moram perto. Até moram perto. Use o WhatsApp. Ou ligue. E mostre o quanto você o ama. Busque hoje. Mas não só hoje, porque eu estou ministrando essa palavra. Busque todo dia. Faça uma rede de transmissão no seu WhatsApp da sua família. Seja você o semeador do amor dentro da sua família. E todo dia você coloque na rede de transmissão: eu lhe amo, meus irmãos, eu lhe amo, meus filhos, eu lhe amo, minha família. E hoje, tantos grupos e grupos de família que se tem, mas muitas vezes a gente ouve uma piada, vem mais pouco a gente vê: eu amo você, minha família, eu lhe amo, minha família. Começa você, que conhece a palavra de Deus. Comece a você que conhece o Evangelho. Comece a você que conhece homens e mulheres da Bíblia que não eram perfeitos, por isso erraram. E deixaram escrito aqui pelo Espírito Santo para nos mostrar como não devemos ser. Que aqui tem coisas que a gente tem que fazer, mas tem coisas que a gente tem que ler e não ser. Eles erraram aqui. E por isso nós não vamos errar. Se Deus deixou, foi para mim ver. E não fazer. Tem coisas que é para eu ver e fazer. Mas tem coisas que eu vou ver e não vou fazer. Na Bíblia tem escrito sobre o fruto proibido. Adão e Eva comeram. A gente não deve tocar no pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso eles morreram. Porque o homem em pecado ele está morto. Mas nós precisamos aprender certas coisas quando temos ele. Então, o que é que eu posso? Se eu toco no pecado, eu morro. Então, eu li aquilo ali e não vou. Então, olha, aqui
Tá aqui, Isaac errou, ele fez divisão na casa, agora eu preciso trazer unidade. Ah, pastor, mas eu sou filho, e minha mãe não é cristã, meu pai não é cristão, meus irmãos não é cristão. Então você é o altar que Deus restaurou dentro da sua casa, através de você. Pá. Mas nós estamos em quarentena, ou é virtualmente hoje, querido. Hoje tá lindo, eu tô falando com você da sala da minha casa, tô na sua casa aí, sentado, você tá me ouvindo. Entendeu? E esse momento em que nós precisamos tanto da palavra amor. Mas a palavra amor, na sua essência, porque eu amo. Porque eu amo. Ontem eu estava numa família querida, mais ou menos de 6h30 até 7h30, e eu me sinto em casa. Sabe por quê? Porque eu amo aquela família que Deus me deu, eu me sinto amado por eles. Eles me ouvem porque eles me amam. E eu falo com eles porque eu amo eles. Alguns deles estão me ouvindo aqui nesse momento agora e eu tenho certeza disso. Eu sei que eles sentem isso de mim e não me conhecia menos de um ano atrás. Mas sabe por quê? Porque quando nós começamos a expressar o amor, que o amor em que nós vivemos, isso é forte, isso vai chegar nas pessoas. Mas aquele irmão ressequido que nunca diz eu te amo. Porque tem assim, querido. O homem não chama. O homem não pode dizer que ama outro homem. E a gente vai criar assim, cara, eu amo. E quando eu digo que amo, eu amo mesmo. E quem disse que homem não pode dizer que ama outro homem? Pode sim. É só ele sentir isso de verdade. Tá entendendo? É só sentir. Eu sou o homem mais privilegiado do mundo, queridos. Deus me deu 4, aí foi Deus me testou quando me deu Maria Vitória. Quero ver se ele vai amar da forma que ama os outros. Amo, do mesmo jeito. Todos eles. Beleza. Aí me agregou N filhos. Hoje eu tenho quase 200 filhos espirituais. Pessoas que Deus me tem. E o mais interessante é que a grande maioria me chama de pai. E eu amo quando eles me chamam de pai. Sabe por quê, queridos? Porque a gente só chama de pai que a gente confia. E eu nunca disse, me chama de pai a ninguém, não. Nasceu deles. Porque receberam de mim um amor de pai. E que Deus testou em mim dos meus filhos. Com uma família interessantíssima, como eu disse a vocês. Diferentes, com criações diferentes. Com DNA até diferentes. Mas em uma mesma somatória. Aglutinados a um amor. Verdadeiro, não fingido. Porque tem gente que diz, eu te amo. E a faca, não, eu lhe amo. Independente do que você seja. Se goste ou não goste. Se me ache ruim ou não. Eu amo. E amor é isso. Ah, mas ele nunca me disse que me ama. Você ama? Ama. Então diga a ele que ama. Só isso. Amém? Então o desafio da semana é... Hoje, quinta-feira, para no sábado você estar papocando sua cela. Leva esse testemunho em nome de Jesus. Nós faltamos aqui 1 minuto e meio. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que onde você estiver, cubra a sua cabeça. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro nesse momento, Senhor, por todos os ouvintes, servos e servas que me ouviram nessa live. Que colocaram o coração, Senhor, para ser ministrado por essa palavra. A palavra, Senhor, em que o Senhor me levou em várias amplitudes. E resumiu, Senhor, tudo em amor. Uma família, ela precisa ser aglutinada pelo amor. Sem reservas, sem distinção. Igualdade através do amor. Ninguém entende mais de amor do que o Senhor. Pois por amar tanto nos deu Jesus. Por isso eu oro, Senhor, nesse momento que Teu Espírito Santo cuida de nós a todo tempo, Senhor. Nos ensine a amar, independente, Senhor, das circunstâncias. Independente, Senhor, de como as pessoas são ou estão. Nós venhamos amar, porque, Senhor, somos produto de um amor sobrenatural.
Um amor que deu-se a si mesmo por nós. Eu oro, meu Deus, essa noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, queridos.